Estamos ao vivo já. Muito bom. Pontualmente, né? 5 horas. Estamos ao vivo pontualmente. Boa tarde a todos. Isso. Muito boa tarde a todos. Vamos começar mais uma rodada aí de bate-papo, né? Eu vou apresentar rapidamente, novamente, Lu Neves, minha amiga, especialista em persuasão, especialista em neurovendas. Ricardo, terapeuta incrível aí, desenvolvendo pessoas há mais de 20 anos, treinou para mais de 30 mil pessoas aí ao longo da carreira dele, uma galera. E eu, Joseph, aqui, também conheço um pouco de programação neurolinguística, que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Eu fiz algumas perguntas, eu tomei a liberdade de fazer uma espécie de engenharia reversa, né? Tipo assim, como que uma pessoa que não sabe de nada pode se interessar por programação neurolinguística? Aí eu falei umas coisas ontem no meu Instagram e fiz essa engenharia reversa com algumas perguntas, né? Eu vou começar com vocês, porque eu enchi a bola da PNL ontem, né? E eu queria saber de vocês se a PNL é isso tudo mesmo. Então, a primeira pergunta é, na sua visão, o que é PNL e como eu posso usar a PNL em minha vida? Para aí, quem quiser começar, enfim, pode começar. Quer começar, Lu? Começa aí, Lu. Tá bom, então vamos lá. Bom, eu acho que a PNL é isso tudo mesmo. Eu acho incrível. E então eu vou destacar aqui o princípio, a minha chave de ouro, né? Porque que eu amei a PNL e o que eu descobri que eu achei o máximo. Desde muito cedo eu aprendi que o nosso psicológico poderia causar doenças, que se a gente ficasse com pensamentos negativos, a gente podia realmente somatizar aquilo viraria uma doença terrível, né? Então, a gente via, né? Eu ouvia de criança, meus pais dizendo, aquela doença psicológica, entendeu? E aí, sim, então, eu entendia isso, mas o que eu entendi na PNL, que realmente mudou muita coisa na minha vida, foi que não é só o seu psicológico que muda o seu fisiológico, mas é o seu fisiológico que também muda o seu psicológico. Ou seja, não é só os maus pensamentos ou os bons pensamentos que mudam o seu comportamento e o seu funcionamento, mas também o oposto. O seu comportamento também muda a química do seu cérebro e muda desencadeia, né? Toda uma reação. Então, isso para mim foi uma descoberta incrível e que eu comecei a utilizar na prática. Mudando meu comportamento, mudando às vezes a postura, a forma de eu me sentar, a forma de eu respirar, eu consegui mais resultados. Então, isso foi incrível para mim, entendeu? E aí, Ricardo? Vamos lá, viu? Super Ricardo. Saudade de você, Ri. Bom ver vocês. Também, boa tarde aí, todo mundo que está assistindo. Olha só. O que é PNL, né? Deixa eu falar para vocês alguma coisa. Isso é isso tudo mesmo, Ricardo. Olha, eu vou falar assim, eu tô dentro da área, como você falou, esse ano há 26 anos. Certo. E o que é que eu tenho para dizer a você sobre PNL? O que eu tenho para dizer a você sobre PNL é assim, desde muito cedo, eu sempre fui um cara muito curioso, então eu, pequenininho, assim, antes de ir para o colégio, eu já comecei a esboçar aprendizado com leitura, essas coisas, antes de ir para o colégio. Então, quando meus pais me colocaram no colégio, eu já sabia ler. E quando chegou na época de alfabetizar, eu já sabia ler. Então, eu tive que pular a série. Foi uma decisão dos diretores, e isso foi algo que, para mim, hoje é maravilhoso, mas na época foi terrível. Porque existem fases da vida que 1 e 2 anos faz muita diferença entre como eu estou e o meu coleguinha está. Sim. Então, eu sempre fui o pequeno, o magro, o franzino, o pirralho e tudo mais. E isso criou em mim um certo receio de conversar com as pessoas. E em algum momento da minha vida, quando eu tinha 16 anos, eu tive contato com um mentor. Existe um evento aqui em João Pessoa, eu moro em João Pessoa, existe um evento aqui em João Pessoa
no ano era 1993, 1994, teve um evento aqui para 5 mil pessoas de uma grande empresa de multinível na época que chamava Amway, e uma coisa gigantesca, que João Pessoa nunca tinha tido um evento desse, e alguns milionários de todo mundo, e era uma loucura. Só que o pessoal não estava interessado nos milionários, mas estava interessado também no mentor dos milionários, que ia estar presente aqui no Brasil pela primeira vez. Então, era o cara assim, mais importante que os importantes. Sim. E o voo do cara que atrasou, que ia ser o anfitrião dele, que vinha do Rio de Janeiro, porque aqui em João Pessoa, só para você ter uma noção, não tinha uma pessoa para ser anfitriã dele. Então, o cara ia vir do Rio de Janeiro e o voo atrasou. A única pessoa que falava inglês era eu, do grupo todo. Então, eu tinha uma missão. A minha missão era o seguinte: eu tinha que ir lá no aeroporto, eu tinha que recebê-lo, apresentar todo mundo, deixar ele no Hotel Tambaú e tchau. E aí, no trajeto da vinda, ele me fez 2 perguntas, e a minha resposta a essas perguntas provocou uma reação nele. E quando chegou no hotel, ele disse assim: você quer aprender algo muito grande? Aí eu falei assim: eu quero. Aí ele disse, então, aí chamou o pessoal do hotel, falou, o Alan, que era quem ia ser o anfitrião dele, que estava vindo do Rio, ele falou, o Alan vai ser meu tradutor no evento e o Ricardo vai ser o meu anfitrião na semana. E ele me perguntou quais eram os 3 medos que eu tinha. Eu falei 2, porque na hora eu não sabia 3, eu só falei 2. Ele falou assim, eu vou te ensinar algo muito grande. E ele me apresentou a programação neurolinguística e a hipnose. E eu quero dizer que de lá, aquela semana decidiu como eu trataria minha vida para o resto dela. Então, a PNL, ela não é isso tudo, não. Ela é mais do que isso tudo. Porque a PNL me proporcionou entender como é que funciona o meu manual de estratégias internas que eu criei para fazer o que dá certo e o que não dá. E mais do que isso, ela me ensina a ler e compreender como funciona o manual dos outros. Então, as pessoas, às vezes, não têm o próprio manual delas e eu sei como acessar esse manual. E isso é uma ferramenta que permite com que eu me comunique com as pessoas de uma forma extremamente simples e extremamente efetiva, influente, carismática, empática. Então, há 26 anos, eu treino uma forma de comunicar com as pessoas em que as portas sempre se abrem porque elas estão comunicando com uma ferramenta e com um sistema de linguagem que, para elas, às vezes, é exatamente como ela é. Então, isso abre muitas portas. Eu não diria que é isso tudo, não. Porque isso tudo é pouco para o que a PNL é. Eu falo assim, qualquer pessoa que conhecer PNL, ela não larga nunca mais. Se conhecer, ela não larga mais. É verdade. Larga não. Eu vou também dar o meu palpite aqui. Eu concordo com vocês. Eu acho que a PNL é realmente uma ferramenta incrível. Eu vou resumir. Eu sei que ela é isso e muito mais do que isso, mas se pudesse resumir em poucas palavras para as pessoas que estão assistindo o que é programação neurolinguística, a programação neurolinguística é o estudo de modelos mentais que deu certo. Então, se você pega uma pessoa que saiu de um quadro, por exemplo, pega um ex-depressivo, pega um ex-pânico, e se você entende a estrutura mental, qual foi o passo a passo que ela teve que seguir para poder sair daquele quadro, se você entende essa estrutura e replica essa estrutura em uma outra pessoa, as chances dessa outra pessoa obter o mesmo resultado é muito grande. Então, é isso, mas é muito mais do que isso, mas assim, se eu pudesse encurtar, eu vou passar para vocês também, se vocês quiserem encurtar o entendimento de vocês do que é programação neurolinguística, eu acho que seria interessante também, porque, assim, eu penso muito no leigo que vê esse nome, programação neurolinguística, e diz assim, o que é isso? Mas para que eu vou usar isso? E se você pudesse explicar em poucas palavras o que seria isso? Começa aí. Manda ver, Lu. Eu acho que eu vou falar assim, realmente é a minha impressão, sabe? Porque é o meu mapa, não é mesmo? Mas lógico. Eu acho que é a forma de você entender os outros, né? Entender as pessoas que se comunicam com você, desvendar ruídos na comunicação e responder isso com eficiência. A PNL realmente,
programação neurolinguística, ela tem muito a ver com as palavras. E às vezes a gente pensa assim, né? Tanta coisa que a gente comunica para o outro não é por palavras. As palavras em si, ela corresponde a 7% da nossa comunicação total. Mas é incrível como elas ferem. Incrível como as palavras podem causar ruídos, podem causar desavenças e principalmente mal-entendidos. Quantas vezes que a gente acha que falou de uma coisa e não falou, pensa que não, né? E a PNL, ela vai desvendando, a gente olha para nós, né, mesmo, e fala, nossa, como eu sou imperfeito na forma de comunicar, como eu tenho limitações. Então, para mim, a PNL é isso, é esse aprimoramento na comunicação, onde você consegue resolver muitas desavenças e melhorar realmente, né, empoderar a sua vida usando as palavras. Tão precioso, né? Afinal de contas, é só o ser humano que se comunica falando. Sim. Olha, eu acho que eu não tenho nada para falar, eu fico só querendo ver a Lu falar. Eu acho tão lindo ela falar. Eu também. Eu acho tão lindo ela falar. Mas, se eu fosse dizer a minha opinião sobre programação neurolinguística, o que eu diria a vocês é assim, eu vejo a programação de uma forma bem simples. Eu vejo a PNL como uma ferramenta que ela tem uma capacidade de perceber como funciona a interação entre as pessoas. E percebendo como funciona essa interação, ela me dá mecanismos para que eu possa interagir, fazer trocas, sabendo que essas trocas são feitas através da linguagem. E a linguagem, como a Lu falou assim, de forma brilhante, ela ultrapassa as fronteiras da voz. Sim. Mas a programação neurolinguística, ela me dá uma estrutura de como é que há a interação entre as pessoas. E essa interação, ela pode ser observada, modificada, inserida, estudada, vou dizer assim, iluminada em algum ponto. Sim. E essa luz que traz para a comunicação, ela faz com que a minha interação ela possa ter um direcionamento melhor do que o acaso. Certo. É isso. Tá, eu só vou completar assim, que é uma coisa que até eu explico até quando eu estou atendendo, sabe, e Ricardo? De onde surgiu ela, né? Assim, eu vou falar bem rápido assim. Uhum. A programação ela surgiu mais ou menos uns 50 anos atrás, quando dois caras, o John Grinder e o Richard Bandler, esses caras eles começaram a perceber que existiam terapeutas na época deles que tinham resultados muito rápidos com seus clientes. E a primeira ideia deles era identificar se existia um padrão no atendimento dessas pessoas. E essa primeira investida deles não deu muito certo, porque eles perceberam que cada terapeuta atendia do seu jeito próprio. E então a pesquisa inicial deles não foi muito à frente. E aí eles inverteram a ordem. E se ao invés de a gente ir nos terapeutas, a gente começar a conversar e entender a mente das pessoas que saíram desses quadros, tipo ex-pânico, como eu falei há pouco, ex-pânico, ex-depressão. Se a gente for conversar com essa galera, será que a gente vai conseguir aprender alguma coisa? Então a PNL, ela nasce daí. Ela começa mesmo a partir daí. Eu acho interessante explicar, porque assim, como assim? De onde surgiu, como começou? Então, assim, eu coloquei essa nota mental para explicar essa passagem breve da PNL. Mas vamos para a segunda pergunta aqui, porque como deixa eu falar uma coisa, Joseph. Deixa eu falar uma coisa. Nesse assunto Ricardo. Aí que você está falando, essa fala que você está fazendo, para mim, ela é o que, para mim, tornou, né? Hoje eu poderia dizer assim que eu vivo isso, mas ela tornou a programação neurolinguística apaixonante para mim. Foi exatamente esse ponto aí. Porque se eu for observar, e as pessoas que estão assistindo aí também, se a gente for pensar, a ciência tradicional, de uma certa forma, não estou abrangendo todo o espectro da ciência, mas a ciência tradicional, por exemplo, como a medicina tradicional e outras ciências tradicionais, o foco que elas estudam é exatamente a desordem do sistema.
elas vão estudando a doença. O curso de medicina, eu tenho bastante amigos médicos, indicam pessoas para mim, mas a medicina ela vai estudando como a doença funciona e como combater a doença. A psicologia tradicional também, ela vai estudando como a desordem mental acontece e como vai. E o que eu achei assim de uma ideia espetacular foi exatamente estudar como é que as pessoas fizeram para sair e não como elas fizeram para entrar. Sim. E isso, para mim, faz um sentido tão maluco dentro de mim que eu tenho um interesse extremo em estudar apenas o ponto que eu quero ir e não o ponto que eu não quero. Sim. Então, fez muito sentido para mim e isso tornou a programação neurolinguística linguística algo assim divino, sensacional. Isso já é uma programação neurolinguística, né? Focar no ponto que vocês querem chegar. Sim. Vamos para a segunda pergunta. Vocês poderiam dizer quais benefícios práticos a PNL tem para a vida de vocês? Eu não vou nem falar, porque acho que quando você fala mais pessoal, talvez ele gere um impacto maior. Então, vocês poderiam citar, tipo, 1, 2 ou 3 benefícios práticos que vocês percebem ao aplicar a PNL na vida de vocês? Vamos lá. Para mim, eu acho que, para mim é óbvio que na área de vendas foi muito produtivo entender quando um cliente estava generalizando uma informação, quando ele queria realmente omitir alguma coisa. Isso foi importante e foi muito bom, né? Não sei para os meus clientes, mas para mim foi muito bom. Por um lado, eu acho que para eles também foi, porque é muito mais fácil você ser atendido por alguém que não fica te embromando ou passando informação que você não quer ouvir ou falando coisa que você não tem interesse, né? Então é muito interessante você saber quando a pessoa está interessada, quando não está interessada e realmente o que está acontecendo ali. E um segundo ponto muito prático, gente, muito prático, foi brigas conjugais. Sério, isso foi muito legal. Sério. Eu acho assim que é muito engraçado ver hoje quando eu vejo que meu marido está generalizando. Antigamente ia me irritar, ele ia falar, como assim todo mundo? Nem todo mundo é assim. E hoje eu penso, é só um recurso mental, entendeu? Então, eu falo para ele, falo assim, é especificamente de quem você está falando? Então, isso foi muito legal e realmente eu acho que o convívio, no geral, ele melhorou. Outra coisa, nossa, são muitos pontos, viu? O PNL é muito poderosa. Outra coisa que eu acho muito interessante é você entender e respeitar o mapa de cada pessoa. Isso foi uma coisa que me ajudou muito nos relacionamentos. Então, sei lá, se uma pessoa está irritada, se ela brigou, eu penso, tá bom, o que eu fiz? Eu fiz algo realmente grave? Tá bom, fiz, vou lá e peço desculpa. Ou não fiz. Bom, não fiz é o mapa da pessoa, vou viver minha vida. Então, mentalmente, eu fiquei mais tranquila e menos ansiosa. Vou citar só 3, tá? Porque tem muita coisa. Tá, vamos lá. Para mim também é um tanto. Eu estou escolhendo aqui o que é que eu acho que... vamos lá. O primeiro ponto que eu assim, estou de acordo 100% com a Lu, que ela falou sobre o mapa do outro. Eu vou falar assim, o primeiro ponto que a PNL fez diferença e faz diferença para mim é dentro do que eu posso chamar de representação interna. No momento em que eu descubro que o que eu experiencio, na verdade, não é o que está acontecendo, mas a forma como eu interpreto o que está acontecendo, através dos meus sentidos, isso me dá uma ferramenta de poder fortíssima. Porque se sou eu que tenho, sou eu que interpreto, sou eu que faço tudo, então, meu amigo, não tem pessoa alguma que me fale e me tire do lugar. Porque nunca será o que ela disse, é sempre o que eu entendi. Então, o problema é sempre meu. E o outro para de ter poder de me causar problema. Esse é o primeiro ponto que eu acho assim que é sensacional. É eu começar a entender como funcionam as representações internas dentro da minha cabeça e da cabeça das pessoas. Também entender que quando as pessoas ficam tristes umas com as outras, não tem nada a ver com a outra. É com ela mesma. É a representação que ela faz sobre o que o outro está dizendo, que nunca é o que o outro disse.
Isso, para mim, é de uma inteligência espetacular. Outro ponto, também, são 3, né? Outro ponto é a linguagem. É como eu posso me aproximar das pessoas, que gera para mim carisma, empatia. Como é que eu posso conversar com as pessoas de uma forma... às vezes eu estou conversando, eu estou num grupo com 5 pessoas e eu estou falando a mesma coisa com 5 linguagens diferentes, que eu já faço isso há tanto tempo, que às vezes eu estou conversando com 5 pessoas ao mesmo tempo, eu falo cada uma numa linguagem, nenhuma delas está percebendo isso, eu estou falando com cada uma de um jeito, e para mim eu estou falando de um jeito só, mas eu tô sabendo, ciente na minha cabeça, que eu estou utilizando o padrão desse aqui para isso, desse aqui para isso, desse aqui para isso, a linguagem, as palavras, para conversar com as pessoas, e isso é fenomenal, porque depois fala assim, meu Deus, como é legal fazer essa conversa, como é legal, porque todo mundo participa. Sim. Entende? Isso, para mim, é uma vantagem sensacional. E o terceiro ponto, que eu acho que é assim, talvez o calo de quase todo mundo, é em relação às crenças. É a forma como eu posso, eu vou dizer assim, moldar o meu sistema de crença, que as pessoas falam crença, todo mundo já arrepia, né? Mas crença não é ruim, não. A que é ruim é a que é ruim. Mas as crenças podem ser boas também, tá, gente? Sim. Então, a crença que é inútil para mim, eu ter a condição, através de uma ferramenta, de eu modelar, mexer com ela. Aí eu já falei modelar, já me lembrei de outra vantagem, mas eu não vou comentar. Onde eu posso moldar essa crença, eu posso modificar, tratar e transformar ela em algo que seja produtivo para mim, que impulsione meu comportamento, em vez de ser uma que esteja impulsionando também o meu comportamento para um ponto que eu não quero. E só isso aí eu acho que já vale a pena para você estudar. Imagine as outras coisas que eu não quero falar agora, para não entregar o jogo. Eu vou falar 3 benefícios rápidos para mim. Comunicação, sem sombra de dúvida, né? A forma de se comunicar e se conectar com as pessoas mudou drasticamente. Segundo ponto, a minha saúde, não só psíquica, mas física. Eu cheguei a usar 5 medicações diferentes, 2 antidepressivos diferentes, ansiolítico, anticonvulsivo, Rivotril durante 5 anos e meio, e a PNL, com as técnicas de programação neurolinguística, readaptando as informações que eu tinha dentro de mim, me curaram. Então, eu acho que não preciso nem dizer o resto. Você nem treina, só um já rola. Exatamente. Acho que não precisa nem dizer o resto. Então, assim, a PNL, de fato, mudou minha vida completamente, assim, mudou minha forma de pensar. Eu lembro que quando eu cheguei para o Richard, né, o Dr. Richard Bandler, o criador da PNL, disse assim, doutor, eu queria agradecer por você ter inventado essa tecnologia. Acho que eu até já comentei essa história com vocês, mas eu cheguei todo empolgado, né? Só eu acho que você já ouviu muito isso das pessoas, mas eu queria dizer que, graças à sua tecnologia, eu salvei minha vida. E aí ele disse assim, então quer dizer que você tem um pensamento estúpido da sua vida e você decidiu reestruturar e mudar a sua vida. Eu disse, pensando bem, basicamente foi isso mesmo. Ele falou, então tá bom, vou colocar aqui no livro que você fez uma boa escolha, porque ele estava assinando um livro para mim. Que legal. Então assim, não tenho nem o que falar, velho. Assim, eu sou completamente apaixonado, assim. Eu acho que é uma ferramenta incrível de poder de mudança. E assim, o que eu acho mais chega a ser bizarro na PNL é a rapidez da mudança, da percepção de mudança mental. Não é o terapeuta que está aplicando, no caso, é você mesmo, você sente a mudança. É quase que instantâneo, assim, é bizarro, né? Então, esses são os benefícios para mim que eu utilizo até hoje. Eu uso PNL, acho que 24 horas por dia, até sonhando, meu cérebro já está fazendo as interações ali que ele aprendeu. Enfim, é surreal. Vamos lá. Bom, esse aqui, com certeza, a Lu deve ter algum caso, apesar da Lu não ser terapeuta, ela deve ter algum caso. Eu queria saber de vocês se vocês poderiam citar algum caso marcante em que a PNL viabilizou alguma mudança na vida de alguém perto de vocês. O Ricardo pode falar sobre algum cliente, né? Sem citar nome, obviamente, e a Lu pode citar, se não tiver ninguém, um colega, um parente, enfim. Fique à vontade aí.
Vai lá, Ri, você agora. Então, ainda agora, eu falei com uma pessoa, atendi uma pessoa pelo telefone aqui, que mandou uma mensagem para mim, uma amiga muito próxima, que ia ter que fazer uma live, porque estamos nesse período agora do distanciamento, e ela estava desesperada, porque a empresa falou assim, olha, você vai ter que começar a trabalhar online, não está podendo ir para a empresa, então tu vai fazer a fala para o público aqui numa live. E ela disse, pelo amor de Deus, ela é até daí de São Paulo, Lu. Ela falou, pelo amor de Deus, não, eu não tenho condições. Aí, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Eu falei, tá, daqui a pouco eu vou ligar para você. E eu liguei para ela. Aí o marido dela atendeu, né? Aí falou assim para mim, olha, ela tá no banheiro, porque ela passou o dia no banheiro. Porque ela tá com muito medo. E peraí que eu vou chamar. Eu fiquei esperando e ela veio falar comigo. E olha, gente, foi tão rápido. Foi tão rápido. A gente entendeu como é que ela estava representando o que ia acontecer. E fazer a mudança da representação foi tão rápido. Sim. E depois a gente rodou para automatizar. Nós rodamos tanto que no final, quando eu perguntei assim, quantas lives você acha que você já fez? Ela parou assim, aí falou, peraí. Pela conta que eu já terminei de lives, agora, eu acho que eu já fiz mais de 20. Porque eu comecei a colocar ela para... Depois que a gente alterou a percepção e alterou a representação interna, eu comecei a rodar ela fazendo a live. E nós fizemos isso mais de 20 vezes para automatizar. A princípio grande, depois ia diminuindo, ela só começava e fechava. E daqui a pouco ela já tinha feito mais de 20 lives. Eu assisti a live hoje, ela fez. Eu assisti hoje à tarde. Logo depois que eu atendi, ela foi fazer. E ela foi muito interessante, porque ela fechou a live e mandou uma mensagem para mim. Você pôde assistir? Eu falei, lógico que eu fui ver. Ela disse, quem era aquela que estava falando lá? Que não, era tudo menos eu, né? Quem era aquela que estava falando lá? Só faltou falar, quem era aquela que estava falando lá? Eu falei, é você. É você. Sim. Sem aquele impedimento. Sim. E isso assim, gente, ó, em coisa de 20 minutos. Em coisa de 20 minutos. Tem vários. Assim, meu filho são 26 anos. Sim, pois é. Então, eu estou falando do mais próximo, que aconteceu hoje de tarde. Sim. Mas tem de tudo. E cada um a gente muda de um jeito, né? Igual no meu caso, o que aconteceu, eu vou contar o caso, mas não vou contar o santo, tá? Então, eu vou contar de uma amiga minha, e ela estava com muito medo, porque medo de aproveitar a vida, né? Ela queria viajar, ela não queria fazer nada demais, ela queria viajar, mas ela tinha um certo receio de perder o marido. E aí um dia eu falei com ela, mas por que você tem esse receio? Ela falou assim, eu tenho medo, de quando eu não estou em casa, de acontecer alguma coisa, ou dele fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, tá, quando você está em casa, o que impede ele de fazer alguma coisa ou de acontecer alguma coisa? Ela falou, nada. Eu falei assim, então, qual é a diferença de você estar em casa ou fora de casa? Ela, nenhuma. Mas assim, eu não sou terapeuta, né? Então o que aconteceu? Eu não perguntei, eu não pedi feedback, eu não fiz nada. Só que depois de muito tempo eu encontrei com ela e aí eu falei assim, perguntei como que ela estava e ela me falou assim, nossa, você me ajudou tanto o dia que você fez isso. Quer dizer, mudança de crença através de perguntas simples, né? Formas de enxergar o mundo, o mapa muda. E isso já aconteceu várias vezes. Uma vez também, uma amiga minha, a mãe estava muito doente, e aí perguntei como ela estava, com a doença da mãe, menina, tá péssima. Nossa, eu tô péssima, eu não aguento, eu tô ficando louca, nervosa, estressada, eu não sei mais o que eu faço, porque minha mãe vai morrer, porque não sei o que. Daí eu falei assim, olha, eu não passei pelo que você tá passando, mas eu acho, é só uma suposição, que talvez à noite, quando você deita, você fica pensando no caixão, na roupa do velório, no café, no pão com mortadela,
Você fica pensando isso? Ela falou, fico. Eu falei, então, amiga, posso te falar uma coisa? Para de enterrar sua mãe toda noite. Ela ainda não morreu. E você está vivendo velório por antecipação. E aí a gente começou a conversar, né? Então, conversamos e eu fui perguntando para ela. Então, ela falou assim, é verdade. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou enterrando a minha mãe? Quer dizer, em vez de eu celebrar a vida, eu celebro a morte todos os dias. Então, são coisas simples, mas que a PNL, ela nos ajuda a enxergar isso com muita clareza. Sem a PNL, eu ia falar, é duro mesmo. Nossa, vida é difícil mesmo. Nossa, nem imagino. Vem, me dá um abraço, vamos chorar junto. Entendeu? Sim. A PNL é simples, né? A PNL é simples mesmo. Isso, para mim, acho que faz muita diferença. Sim, sem dúvida. Bom, eu não vou citar nenhum caso específico de cliente, mas assim, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já apliquei técnica para cura rápida de fobia, tipo, perder medo de barata, de sapo, isso em, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, sabe? Tipo assim, é bizarro, a pessoa ter um pavor de um bicho e ali com a conversa e a aplicação da técnica, em 5, 10 minutos, a pessoa com o mesmo bicho que há 5 minutos atrás ela estava morrendo de medo, ela começa a rir do bicho, e achar ridículo o que ela tinha. Isso eu acho, essas mudanças abruptas, assim, rápidas mesmo, é surreal que a PNL proporciona. E é simples, né? Muito simples, muito simples. É isso que para mim é apaixonante. Não precisa criar aquela coisa toda. Não, meu amigo, é isso aqui. Pronto. Exatamente. Olha, Ricardo, tem uma pergunta aqui da Tainá Neiva. Ela está perguntando aqui, e quando o medo vem de um trauma de infância, funciona, Ricardo? Sim ou não? Depende. Não existe. Sim, nem não. Não existe nenhuma receita que cabe para todas as pessoas em nada nessa vida. Sim, principalmente relacionado a comportamento. Sim, agora, você vai perguntar assim, é possível? É possível, sim. Sim, possível. Eu vou falar para vocês, só para você ter uma ideia. Eu atendi um senhor que vinha de outro estado para eu atender. Ele falou, olha, eu vim aqui porque não tem mais o que fazer. Eu tive um problema, e ele sabia exatamente o que tinha acontecido com ele. Ele falou, tive um problema, e eu tenho uma raiva dentro de mim. E, na verdade, ele chegou para mim pela esposa. A esposa armou para ele chegar. Ele nunca soube. Mas a esposa armou. E ele acabou chegando. E ela falava, pelo amor de Deus, ele não pode saber nunca, porque se ele souber... Então, ele acabou chegando. E numa sessão, mudando, ele tinha era um trauma de infância. Seríssimo. Sim. Então, naquele momento, em avaliação, dava para fazer daquela forma. Sim. Então, uma sessão, e foi muito engraçado, porque a gente não quer... Gente, vocês têm que entender assim, existem coisas que as pessoas, os clientes, eles querem entender. E, às vezes, entender não serve de nada. Sim. Entende? Às vezes, entender a história não serve de nada. Sim. Eu já teve cliente que dizia a mim assim, eu preciso compreender. Eu disse, olha, no nível que você tem na sua estrutura e no perfil que você apresenta, se você entender exatamente o que aconteceu, você vai pensar tanto nisso que não vai ajudar em nada. O que você prefere? Você prefere entender ou resolver? Porque são duas coisas diferentes. Sim. Aí ele falou, eu prefiro resolver. Eu digo, então eu não quero entender, vamos resolver. E ali mudamos. E esse cliente que tinha raiva, ele tinha uma raiva, ele era uma coisa terrível, eu não vou nem falar o que ele fazia, mas era uma coisa terrível. E nós simplesmente modificamos. Aí ele falou para mim assim, eu disse, pronto, agora procura a raiva. Eu associei a PNL com outra técnica. Aí ele disse assim, eu falei, procura a raiva. E ele pensava, e ele fazia de tudo e não sentia raiva. Aí ele pensava na situação, sentia, e dizia assim, eu disse, pode ir, vá para aquele dia mesmo que aconteceu. E ele fazia assim, olhava para mim e batia nas pernas, fazia, puxa. Aí eu disse, não, agora pensa assim, você agredindo sua esposa, sua ex-esposa que se separou por agressão, sinta aí ele fazia, puxa. Aí eu que faz isso? Cadê minha raiva? Quando ele disse, cadê minha raiva? Eu tive uma crise de riso na sessão.
Sim. Eu disse, essa aí, meu amigo, você não encontra mais. Você pode até arrumar outra. Agora, essa aí não existe mais. A gente tirou. Bloqueamos a passagem do acesso. Isso aconteceu há aproximadamente uns 7 anos. Nesse verão, de 2019 para 2020, eu encontrei o casal. Eu encontrei esse casal. E eles estavam juntos, e a esposa conseguiu fazer esse sistema porque eles iam se separar. E ela queria tentar uma última vez. Então, eles estavam juntos, e ele me chamou e disse assim, eu não sei nem como é que eu posso lhe agradecer. Eu disse assim, continue bem com sua família. Aí você está me agradecendo toda vez. Sim. Vai dizer assim, Ricardo, mas não tem não. Faz 7 anos que o cara está vivendo muito bem, tal. Isso quer dizer que ele nunca mais vai ter uma raiva na vida dele? Óbvio que não, gente. Sim. Óbvio que não, porque raiva é uma emoção, é comum, tá? Sim. E se ele tiver, o outro estiver prejudicando ele, porque nem toda emoção precisa prejudicar, não. Eu tenho que saber lidar com elas. Aí, Sim. se tiver uma outra, tiver que tratar outra, trata outra. Tá tudo bem. Então, pode tratar problemas de infância, de trauma, e pode não tratar. Eu já tratei trauma, trauma de infância, já tratei trauma sem ser de infância. Eu tratei um homem que tinha um pânico de gente careca. Pânico de gente careca. Era um trauma que era uma loucura. E ele pensava que ia morrer toda vez que ele encontrava um careca em algum lugar. E isso é um trauma também. E nós tratamos isso de uma questão de uma forma super tranquila. Então, depende. Tem situações que a gente percebe que dá para resolver e tem situações que a gente precisa utilizar uma outra terapia. Sim, outro mecanismo. Ou enviar para... Já aconteceu e acontece. Tem cliente que chega e se eu perceber que o caso dele é para psicologia, eu vou indicar para psicologia. Se eu perceber que dá para a gente tratar rápido com outra terapia, eu vou indicar para outra terapia. Eu faço isso direto. O pessoal tem muito dificuldade com psicólogo, com médico, essas coisas. Eu me dou super bem com todos. Porque eu sei qual é o limite de cada um. E eu acho que todo mundo deve ter essa mentalidade de abundância, né? Acho que se você tiver a oportunidade de ser conduzido por mais de um profissional, abraça. Entendeu? Maravilhoso, exatamente. Eu atendi um cara com esquizofrenia. O psiquiatra falou assim, eu não tenho como aumentar o remédio, não dá mais para aumentar o remédio, e tem questões que o psicólogo dele também não está resolvendo. Então, a mãe dele chegou e falou assim, o médico falou assim, vai lá no Ricardo e vê o que o Ricardo vai poder fazer por você, porque eu estou no meu limite aqui com o remédio e o psicólogo, ele está fazendo um acompanhamento, mas precisa de algumas mudanças extremamente pontuais, que o trabalho com a psicologia vai ser um pouco mais lento. E esse rapaz, ele ficou 4 dias comigo, 4 sessões comigo. E ele já não fazia mais a barba, porque ele tinha... ele via coisas acontecendo quando ele fazia a barba. Ele não escutava música, ele não falava com os pais, ele não acordava mais no horário, ele estudava música há um tempo, tinha deixado de estudar. Em 4 sessões, ele chegou para mim barbeado, ele se inscreveu na escola de música que tem aqui, Antenor Navarro, ele fez um monte de mudanças, começou a assistir novela com a mãe deitado na cama, e a mãe dele falava assim, e o bom é que a mãe dele chegava para mim, e eu dizia assim, vai ficar dentro da sala, ele e a senhora. Aí eu aproveitava a PNL, Lu, e a linguagem hipnótica, que eu sou especialista, então eu tratava ele e a mãe. Eu colocava ele na cadeira sentado de frente para mim, e a mãe dele falava assim, olha, a senhora que trabalha o dia todo, sente nessa poltrona aqui, eu vou puxar, a senhora senta, e fique à vontade para ficar de olhos abertos ou fechados. A senhora acompanha a sessão do seu filho, e no momento que eu entender que é oportuno, depois de a senhora repousar, descansar e limpar sua mente, eu lhe chamo. E aí a senhora vem e pode levar seu filho para casa. E entre uma fala e outra para o filho, eu fazia uma fala em linguagem indireta para ela. E ela toda vez falava assim para mim, ela disse, eu não sei o que acontece, toda vez que eu saio daqui, é como se eu respirasse diferente. E aí quando eu chego em casa, começa a me dar ideias. Ela tinha tido um câncer. Por isso que eu fazia isso. Ela, de repente começa a me dar ideias, eu começo a sentir uma amorosidade dentro de mim. Parece que o meu convívio com a minha família está melhorando, e eu estou percebendo que meu filho está sentindo isso. Sim. Então, a gente fez um trabalho 2 em 1, porque linguagem é isso. Então, é possível fazer uma infinidade, Tainá, né? É possível fazer uma infinidade
de atendimentos, e a imaginação é o limite. Sim, a imaginação é o limite, porque a representação interna é através da imaginação. Perfeito. Tá, vamos para a próxima aqui. Bom, esse é um desafio. Algum de vocês poderia ensinar alguma técnica simples para quem está assistindo, que essa pessoa poderia explicar, ou vocês acham que é complicado? Vocês venderam como simples. Lembre-se que vocês estão vendendo como simples. Dá para explicar. Tem técnica que dá para explicar facinho. Técnica, por exemplo, coisas que dá para explicar facinho. Uma delas é posição perceptual. Dá para explicar bem facinho. Então, várias vezes eu tenho dificuldade em compreender alguma situação que eu estou passando. E você tem que entender o seguinte, existe uma fala que as pessoas falam assim, qual é o seu ponto de vista? E se eu for pegar as palavras, que é o que eu gosto de estudar, ponto de vista é o local de onde eu estou vendo. É o ponto de visão. Então, eu que estou aqui falando, eu tenho um ponto de visão. Você que está aí me ouvindo, você tem um outro ponto de visão. Nenhum de nós está vendo a mesma coisa. Cada um tem um ponto de visão. Então, dependendo do ponto, eu estou conversando com uma pessoa que está de frente para mim, ela tem a visão do que está atrás de mim, e eu não tenho. Então, as nossas visões em pontos diferentes, elas podem se completar. E a PNL tem uma ferramenta que eu acho sensacional, que ela fala sobre a percepção dependendo da posição de onde eu estou. Então, às vezes eu estou interagindo com uma pessoa, eu estou numa posição, e se eu quiser ter uma visão diferente de como aquela pessoa está reagindo à minha fala, eu posso projetar a minha posição para o lugar da pessoa. E eu começo a me ver falando. E aí, quando eu começo a me perceber falando, eu altero a minha linguagem, eu altero as minhas expressões, eu altero o meu corpo. A Lu deve fazer isso assim, ó, brincando, porque ela trabalha com venda. Então, ela se coloca imediatamente na outra posição e ela começa a se dotar. Então, ela começa a falar para ela mesma e ela começa a procurar a sua melhor posição. E aí, eu posso fazer isso e posso fazer mais do que isso também. Eu não só posso trocar de lugar com a pessoa, como eu posso sair e olhar os dois conversando. E isso é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de me colocar numa posição em que eu estou olhando a negociação, a interação acontecendo. Sim. E a PNL, isso é uma técnica de PNL, que eu posso, é simples demais. Basta eu me colocar nessa posição. Aqui, ó, tudo acontece aqui na minha representação interna. Então, no momento em que eu estou na minha posição, vamos dizer assim, eu estou na posição 1, eu sou agente aqui. No momento em que eu estou numa posição que eu posso chamar de posição 2, eu estou no lugar de quem está me ouvindo, me observando. E aí eu tenho informações que eu não tinha na posição 1. Sim. Quando eu me coloco na posição 3, olhando de fora, eu observo coisas que eu não observava na posição nem na 1 nem na 2. Aí você vai me perguntar assim, Ricardo, me dê um exemplo prático disso. Eu estava num evento um dia e chegou uma menina para mim, quando fechou o evento, aí disse a mim assim, Ricardo, eu não consigo entender, porque todas as vezes que eu venho num tipo de evento que trata sobre esse tema, eu me sinto mal. Aí eu disse, tá, o que foi que você sentiu agora? Quando ela sentiu, aí eu falei assim, fica aqui. Agora, vem você comigo e deixa a fulana aqui. Vou dizer assim, Maria. Deixa a Maria aqui e vem você comigo. Aí peguei ela e levei ela para distante, um pouquinho só, do lugar. Aí eu disse, olha como é que aquela Maria ali está se comportando no meio de um evento. Aí ela botou a mão no queixo e começou a olhar. Aí eu disse, mas o que eu quero saber é, quem é você que está julgando ela? Aí ela disse, como assim? Eu disse, eu lhe explico. Aí afastei ela para outro ponto. Aí ela começou a olhar para ela o que ela achava dela mesma. Sim. Aí ela disse, rapaz, eu não sei nada, eu não tenho conhecimento para eu estar julgando sobre ela. É uma menina. Ela falou assim, é uma menina. Aí eu falei, e você, é quem? Aí ela disse, desse lugar que eu estou olhando aqui, eu estou vendo assim que tem uma menina olhando outra. Eu disse, então você é maior. Vamos saber se é mesmo? Afastei ela para outro ponto. Quarto ponto. Aí sim. Quando ela olhou, aí ela se desconectou completamente da emoção. Completamente da emoção. Aí ela falou assim, sabe o que eu acho? Eu tô olhando aqui essas meninas, ela falou assim para mim, eu tô olhando aqui essas meninas e eu tô achando
que o grande problema é porque aquela primeira ali é insatisfeita, por conta de bobagem. Ela não precisa de nada disso. Aí eu disse, é mesmo? Então vamos contar isso a ela? Aí peguei ela na posição 4, levei para 3. Aí eu disse, trazendo aquela maturidade. Aí ela disse, aqui eu estou julgando a jogadora, né? Mas eu vou auxiliar a jogadora agora. Aí eu levei ela para a posição 2. Aí quando ela chegou na posição 2, ela disse assim, bom, eu não vou julgar, eu vou compreender, vou chegar lá e vou mudar aquele estado. Levei ela para a posição 1. E quando eu cheguei lá, ela ficou harmonizada e nunca mais teve problema em evento nenhum. Só porque ela se viu em posições de se ver. Diferente. Sim. Então, para mim, isso é uma ferramenta que pode ajudar bastante a se compreender melhor. E ela é facinho, né? Sim. Não tem nenhum problema. E aí, Lu? Que eu acho fantástica. Eu adoro a linha do tempo, que certo. É você fechar seus olhos e imaginar você em algum lugar. E aí você anda com os olhos abertos ou fechados e se imagina chegando num momento, num evento, que aquilo te traz uma certa ansiedade e agonia. Chegou naquele ponto, sente aquela ansiedade, sente aquela agonia, e aí você anda um tempo mais para frente, sei lá, um mês, uma semana, e você olha para trás e fala, tá bom, como que é depois de um mês que isso aconteceu? Como é depois de 2 meses que isso aconteceu? Não sinto mais tanto. Então, vamos voltar? Você volta nessa linha do tempo imaginária, que pode ser imaginária, você pode colocar uma linha do tempo, sei lá, na garagem, na área comum do seu prédio, fazer esse exercício. Quando você vai voltando e quando você chega na posição inicial e você olha para aquele evento que ainda vai acontecer, a ansiedade, ela diminui. Porque o nosso cérebro, gente, ele é atemporal. Então, ele não entende quando uma experiência realmente aconteceu ou quando você imaginou uma experiência e ela não aconteceu de fato. Por isso que no exemplo do Ri, dessa moça, ele dá tão certo. Por isso que ela falou, já fiz 20 lives. Porque realmente ela fez 20 lives, entendeu? Então, aquela ansiedade de nunca ter feito, ela é muito tratada e curada nessa técnica de linha do tempo. E outra técnica que eu adoro é o círculo do poder. Fala um pouco que é dela você também. Imaginar. Vou falar rapidinho das duas. Depois as pessoas podem procurar. Vocês que estão nos escutando, vocês podem entrar na internet, buscar com mais detalhes. O círculo de poder é uma coisa muito interessante quando você precisa entrar numa situação desafiadora, ou uma negociação muito grande, ou até se apresentar num evento, que é você se imaginar dentro de um círculo. E nesse círculo você imagina coisas excelentes, coisas muito boas, e você constrói esse círculo. Você pode até colocar um gatilho, né, no seu corpo para esse círculo, mas você se imagina dentro desse círculo, e isso é muito legal. Então, toda vez que você precisa entrar nessa situação, cada vez esse círculo do poder, ele fica mais fortalecido. E é muito mais fácil você lembrar das sensações que te empoderam, que te deixam seguro, que te deixam com a sensação de que você pode fazer aquilo. E quando você entra nesse círculo, todo o seu organismo, todos os neurotransmissores do seu corpo, eles sentem isso. E a química do seu corpo muda, a postura muda, e aí você enfrenta tudo com muita segurança. Então, são 2 técnicas que eu uso e eu adoro. Eu lembrei, Joseph, eu lembrei agora, falando de linha do tempo, eu lembrei de um exemplo sensacional que eu trabalhei relacionado à linha do tempo também. Isso é para as pessoas, eu estou falando aqui para as pessoas entenderem como é mágico tudo isso. Sim. Teve uma época que eu trabalhava preparando pessoas para concorrer a concursos, a cargos altos e, às vezes, cargos de gerência, essas coisas. E uma pessoa me ligou e falou assim, Ricardo, eu preciso de um socorro. Eu tenho 10 dias para me preparar para o cargo de um gerente geral de uma empresa. Eu estou no lugar, no ranking do trabalho, eu estou em lugar 46. E só tem uma vaga. E no ranking de pontuação, que é o score para poder concorrer, eu estou no lugar 46. Só concorrem 50. Aí eu fui falar com o gerente geral de uma filial, e ele falou para mim que eu procurasse uma fono. O que uma fono vai fazer por mim em 10 dias? Aí eu falei, tá, me faz só uma coisa.
escreve para mim tudo o que você precisa para ser um gerente geral e vem para cá. Agora. Aí ela falou, como assim? Eu falei, vai no gerente da outra filial, pergunta tudo o que precisa ter e traz para mim. Só vou precisar lhe atender uma vez. E ela veio, e eu atendi ela com linha do tempo, Lu. Então eu fiz uma linha do tempo no chão e nós fomos em qualquer lugar da vida dela que ela imaginasse que ela já tinha uma daquelas características. E aí nós ancoramos todas elas num lugar só e criamos um botão para ligar. Então o que acontecia? Quando ela ligava esse botão, ela se transformava em outra pessoa. É isso que eu quero falar. Eu acho que resumindo, né? Pensando, que conversa de doido. De doido, né? Esses três estão tendo. É possível. Isso é perfeitamente possível. Isso é, inclusive, a gente está falando de algo que é tão possível que é usado comumente por todos os superatletas que você imaginar. Lutadores, jogadores de NBA, jogadores da NFL, que é a Liga de Futebol Americano, todos eles usam linha do tempo. Eles repassam o jogo antes mesmo do jogo acontecer. Eles identificam qual estado interno eles gostariam de se sentir durante o jogo. Eles repassam isso mentalmente por diversas vezes. Então, quando eles estão jogando, de fato, parece que não está jogando. Eles já jogaram. Assim. Eles já jogaram. Exatamente. É como falava que os índios faziam. Se falar, veja só, a PNL, né? Mas olha como é que os índios faziam. Existem essas histórias. Então, algumas tribos indígenas, preste atenção nisso, Lu. Isso é história para você contar. Algumas tribos indígenas, eles iam caçar no dia seguinte, e o que é que eles faziam no dia anterior? Alguns se vestiam, eram os caçadores, e eles escolhiam uma presa, que era que eles iam caçar, e eles escolhiam outras, para distrair, outras presas. Então, eles iam para a floresta, ou eles treinavam ali ao redor da fogueira, o caçador, a presa que ia ser caçada, e as outras para distrair, para ver o que ia acontecer. E aí eles faziam isso e o caçador ia lá e caçava. Quando ele caçava, parava. No outro dia de manhã, sabe o que eles falavam? O pessoal falava assim, vocês vão caçar? Ele falou, não, nós vamos buscar a presa, porque nós já caçamos ontem. Muito bom, muito Sim. bom. Eles falavam muito isso. Bom. Nós vamos só buscar. A caçada já ocorreu ontem. Sim. Então brinca aí como é que é. Vocês estão pensando que, minha gente, vocês não sabem, tem muita coisa. que é o que a Lu falou, o nosso cérebro não diferencia o que é real e o que é mentira. Então, se você passa para o cérebro, é como se já tivesse acontecido. Então, é exatamente assim que acontece. A gente só tem mais 7 minutos e eu vou passar para a próxima pergunta. É verdade. Porque eu falei isso ontem nos meus stories. É verdade que as nossas memórias podem ser reprogramadas? A gente pode moldar as nossas memórias? É verdade isso, sim ou não? Qual a opinião de vocês? Elas não podem, não, elas são. Elas não podem ser moldadas, não, elas são o tempo todo. Tá? Eu penso assim que nós temos pouco tempo para conversar sobre um assunto dessa extensão, mas sim, o que eu posso dizer a vocês é que chamamos isso de reconsolidação da memória. A ciência já está mostrando que todas as nossas representações, que eu falei no início aqui para a gente, elas não são exatamente o que acontece, mas é como nós interpretamos o que acontece. Então vamos dizer assim, um determinado evento, situação acontece na vida, na minha, na de vocês aí. O que você vai registrar não é o que aconteceu, tá? Esse registro ele vai ser filtrado por alguns filtros, e esses filtros a gente pode marcar para falar em um outro momento, generalização, distorção, omissão, mas ele também vai ser modificado por outros filtros também. São as minhas crenças, as experiências anteriores, os meus programas internos, aquilo que eu entendo que é certo e que é errado, e outros. Até isso se transformar em algo que cabe no que eu vou chamar de experiência, que jamais foi o que aconteceu. Já começa daí. Então, só que quando eu botei para dentro da minha caixolinha, ela já não é o que aconteceu, correto? Correto. Aí quando eu vou lembrar depois o que é, esse caminho, de novo, o mesmo caminho ele é feito. Para poder sair de dentro de mim até chegar no lugar onde eu vou pensar sobre ela ou contar para alguém,
ela vai ser filtrada de novo pela generalização, omissão, distorção, todos os filtros internos, minhas crenças do momento, as experiências que aconteceram entre aquele dia e hoje, e eu vou pensar já de uma outra compreensão. Então já é outro evento. Sim. Tanto é que aconteceu coisas que eu tinha ódio mortal, e depois de um tempo eu digo assim, não era exatamente assim, não. É porque naquela época, ou seja, você já está mudando a história. Cada um está mudando as suas histórias o tempo todo. Eu posso dizer uma verdade intrigante aqui, posso? Vai, pô, manda ver. Solta a bomba. Eu vou soltar uma bomba agora, viu, para você que está me assistindo. Eu quero dizer que as suas memórias e a forma como você entende a sua vida, ela é construída de acordo com os seus interesses e o que é conveniente para você, tá? Essa é a bomba que eu tenho para soltar. Mas isso é um grande poder, porque se você tem o poder de construir da forma como você quer, isso significa que o que você não quer, você pode tornar no que você quer. Isso, para mim, é o maior poder que o ser humano tem. É o poder de interpretar e construir a expressão da realidade que ele quiser construir. Então, quem acha que tem uma vida ruim, eu vou dizer, tem uma vida ruim porque está enxergando ruim. Se modificar o parâmetro, começa a enxergar bom, a vida começa a ficar boa. Ó, que maravilha, isso é uma maravilha. É um poder que cada um tem. Não está restrito a mim, a Lu, nem ao Joseph. Esse é um poder que vem com o seu cérebro. É na programação inicial, vem de fábrica. É item de fábrica. Então você pode modificar. Agora, se as memórias são falsas ou não, eu vou dizer assim, eu não sei se eu digo para assustar. Vocês acham que é a memória de vocês? Essa é a pergunta que eu vou devolver. O que é que vocês acham que é a memória de vocês? Se não é só sua interpretação do que aconteceu. E aí, Lu? A gente tem pouco tempo, né? Mas vai, não, então, mas fala um pouco sobre então isso. Eu vou falar. Não, calma aí. Eu não vou falar, não. Você sabe por quê? Porque eu estou na linha do Ricardo. Então, só para aguçar, o que a gente pensa que é memória, a maioria das vezes é o que a gente enxerga. Mas do tempo que a gente passa acordado, 16 horas por dia, 4 horas você passa cego, você não enxerga. Então imagina como a sua memória é construída. Eu vou explicar isso para vocês, prometo, na próxima live semana que vem eu vou explicar isso. Mas hoje não vou falar sobre memória não, porque não é confiável. A Flávia fez uma pergunta aqui. Ô, Flávia, você pode, se você, não sei, Flávia Oliveira, não sei se é do meu IG, enfim, vai no IG de quem você segue, eu acho que talvez seja o meu, não sei, ou do Ricardo ou da Lu, e faz essa pergunta na DM que a gente vai, com certeza, qualquer um de nós três vai conseguir te responder tranquilamente. Porque a gente já está com 2 minutos, ela falou, eu sinto que eu tenho bloqueios em algumas áreas, mas não consigo identificar. Alguém arrisca aí responder rápido? Eu também tenho. É normal, fica tranquila, você é comum, é normal. Todos nós somos especiais, porque temos bloqueios em várias áreas que a gente não consegue perceber. A grande questão é, quando eu começo a perceber também quais são as minhas vantagens daquilo que eu consigo perceber e como eu fiz. Sim. Isso aí é que eu devo concentrar minha atenção. Aquilo que eu não consigo fazer, ele tem um valor, mas aquilo que eu já consigo e a minha cabeça já sabe que eu sou bom nisso, tem um valor muito maior. Então eu tenho que me concentrar nele. Aí eu pego esse, que eu já sei como eu faço muito bem, e eu uso para poder mexer no outro. É isso aí, de forma bem simples. Massa. Bom, é isso. Pouco tempo, temos alguns segundos só. Eu queria só completar esse lance rapidamente. Isso é uma coisa que a neurociência já prova. O nosso cérebro, a todo tempo, deleta informações, distorce informações, alucina informações, ou seja, acrescenta coisas, retira coisas a todo tempo. É um processo comum do nosso cérebro. Só para dar a vocês um exemplo, acredito que todos aqui já vivenciaram, já aconteceu com vocês de vocês estarem contando uma história para alguém. E quando você está contando, você diz assim, você lembra naquele dia que estava fulano e cicrano, e a pessoa que está do seu lado diz assim, não, mas cicrano estava, mas fulano não estava não nesse dia. E você jura que a pessoa estava no momento, e o outro está jurando que não estava. Pois é, um dos dois está deletando a pessoa dali. Porque é um processo comum na memória. A todo tempo a nossa mente faz isso. Então, respondendo também, contribuindo também com a ideia, a nossa mente ela tem esse poder. Ela faz esse processo comum de distorcer, de alucinar, enfim, de colocar e retirar coisas da nossa memória.
Isso é um processo Desconfie, viu? e já provado, inclusive, já provado. Isso é neurociência pura. Bom, Desconfie é isso. da sua verdade, meu povo. Desconfie. Exatamente. Tinha bem mais perguntas aqui, mas a gente já ultrapassou até o tempo. Na semana que vem, vamos procurar voltar aí. Se quem gostou e quiser dar ideia ou tiver alguma pergunta, manda para os nossos Instagrams. Com certeza, todos os três vão poder responder. Enfim, vai ter o maior prazer de responder. Palavras finais aí, Lu, Ricardo. Palavras finais? Gente, me sigam no Instagram e sigam o meu canal do YouTube. Boa. Olha, sempre é um prazer estar com vocês e a gente vai progredir nisso daqui. Não nos abandone, fica conosco e estamos juntos. Uma boa quarentena a todos vocês, um feliz dia do trabalho. Eu vou falar assim, diferente da Lu. Eu vou falar assim, não me siga, brincadeira. Eu vou falar assim, participe. Eu falo assim, não é só para você me seguir, é para você participar comigo. Exato. Entende? Boa. Participa comigo, tá? Não me segue, não, participa comigo, porque o meu grande trabalho, gente, ele vem sendo ajudar as pessoas a entender sua própria potência. E você não vai ficar como espectador para entender sua potência, você tem que participar para entender como é que a tua potência acontece dentro da tua cabeça e como é que tu funciona. Então, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @Educação da Mente. Sem acento, Educação da Mente. E vamos conversar por lá, porque não tem como você aprender potência como espectador. Tu tem que ser ativo. Então, vamos conversar lá, que lá eu ensino um monte de coisa. E PNL é isso, né? PNL é dinamismo, é prática. PNL é praticar mesmo, não tem como, é isso. Nada de espectador, vamos começar a ser gerente da vida. Exatamente. É isso que a gente faz. Exatamente. Bom, enfim, também, quem não me segue no Instagram, Joseph Thiago Ribeiro. Eu também, semanalmente, gravo um vídeo lá, falo sobre comportamento, falo sobre uma porrada de coisa. Escrevo de vez em quando, enfim, é isso. Tamo junto. Prazer em encontrar vocês novamente. Sempre uma honra aqui estar com vocês, com o Ricardo, com a Lu. Admiro demais todos dois. E até o próximo encontro, se Deus permitir. Ô, Joseph? Amém. A Lu, fala só sua rede social que você não falou. Você pediu para seguir. Neurovendas. @Luneves Neurovendas, tudo junto, tudo vai ser isso. Instagram, LinkedIn e YouTube. Eu não tenho Facebook. Beleza. Valeu, pessoal. Com Deus Beijo, aí. valeu. Valeu pela atenção. Tchau, tchau.